Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Felipe Shediek. Eu venho hoje falar um pouquinho com vocês aí de um tema que eu acho que é bem interessante. É como que o médico, o dermatologista, pode, junto com o terapeuta capilar, trabalhar aí em prol da saúde e do bem-estar dos nossos pacientes, né? Só que antes de entrar nesse tema, eu queria primeiramente agradecer aí a toda a organização, a todo o pessoal aí, toda a equipe da IVESP, o pessoal da ABT, da Associação de Tricologia, que tanto trabalha em prol da tricologia no país, né? E agradecer por essa oportunidade, né? Nesse congresso tão importante, a segunda edição, com várias pessoas, vários profissionais de grande peso aí no mercado de trabalho, com tanto conteúdo aí, tanto saber aí. Espero que vocês aproveitem, já estejam aproveitando aí essa oportunidade para aprender sempre um pouquinho mais e nós também aprender com vocês. E antes de começar minha apresentação, deixa eu só explicar por que eu tô de boné, né? Recentemente eu fiz um procedimento cirúrgico, um transplante capilar, com meu grande colega, amigo, Dr. Gustavo Sartorato, em Florianópolis. Então, estou com esse bonezinho lá da nossa equipe do Centro de Medicina Capilar, e tem mais ou menos um mês e meio que eu fiz. Então ainda está com o cabelo que ele caiu recentemente, está começando a crescer. A gente sabe que o transplante demora um tempo aí, pelo menos um ano aí para o resultado final, né? Então o bonezinho é mais para proteger o couro cabeludo, principalmente da radiação, né, ultravioleta do sol. Então, a gente usa aí durante os 2, 3 primeiros meses, né? Deixa eu abrir minha apresentação. Então, assim, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, tá? Então, eu sou médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, tenho título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, tenho uma pós-graduação também em medicina estética e em tricologia e terapia capilar. Bom, e o que é a tricologia, né? Que a gente tanto fala, é um termo que há alguns anos atrás muitos nem sabiam o que era essa palavra, né? Muitas pessoas hoje ainda desconhecem esse termo, né? A gente sabe que a trico vem do grego, né? Do cabelo, e logia é o estudo dos cabelos. Então, é uma ciência aí que tem expandido muito nos últimos anos. É um mercado que vem crescendo a cada ano e virou um objeto aí de atenção por parte de diversos profissionais aí da área da saúde. E a tricologia, né, a terapia capilar, também expandiu muito o número de recursos terapêuticos. Cada vez mais a ciência evolui e descobre novos tratamentos e alternativas. Hoje temos diferentes profissionais aí da área da saúde que atuam nessa área, como fisioterapeutas, visagistas, cabeleireiros, esteticistas, entre outros, né? E a gente poderia pensar, poxa, tanta gente, né? Cada ano mais gente entra nesse mercado de trabalho, parece que é uma competição, né? Parece que está entrando mais gente para dividir, mas a gente tem que pensar que a gente pode, na verdade, somar, né? Porque eu, como médico dermatologista, trato de pele e seus anexos, né? De unha e cabelo, que é uma área que eu gosto muito, tenho me dedicado a essa área já há alguns anos, né? Fiz especializações nessa área, mas tem muita coisa aqui no meu consultório, no meu dia a dia, que eu não faço, que são os terapeutas que vão fazer, né? Diversos tratamentos ali, seja o uso, por exemplo, né? Argiloterapia, uso de óleos essenciais, o aparelho mesmo de eletroterapia, alta frequência, vapor de ozônio, vacoterapia, também conhecida como endermosucção, alguns tratamentos físicos, né, como a massagem, reflexologia crâniofacial, alguns cosmecêuticos, né, como peeling capilar. Então, todos esses procedimentos aí vêm muito para agregar no tratamento. Muitos médicos desconhecem dessa ciência, né, desses tipos de tratamento e seus benefícios, né, mas eu acho que a gente trabalhando junto, sempre procurando, né, buscar um conhecimento aí para melhorar mais ainda o tratamento dos nossos pacientes.
pacientes, né? Muitos vêm de áreas ali que estão acostumados a usar o termo cliente, né? E qual que é a diferença desse termo, né, entre paciente e cliente, né? O cliente é aquele que te procura, né, por livre e espontânea vontade, não necessariamente porque você esteja doente, né, mas para prevenir doenças, melhorar a sua saúde, qualidade de vida ou sua aparência. Por exemplo, te procura para fazer uma mudança no visual, na estética do fio, na cor, uma tintura, por exemplo. Já o paciente é aquele que te procura compulsoriamente, por necessidade. Ele precisa, pois ele tem um problema para você resolver, né? Agora, por que estudamos cabelo, né? Qual que é a sua importância, né? A gente sabe que em toda a história aí da civilização, né, os cabelos eles passaram por diversos estágios aí de significado, né? A importância do cabelo tem sido reconhecida muito na literatura antropológica, psiquiátrica e se associa a um conceito muito de força, né? De poder, de atração física, né? Ter cabelos fortes e saudáveis significa hoje muito mais do que ter uma estética favorável, né? A gente fala que o cabelo hoje, podemos dizer que ele é um marcador de saúde, né? Quantos pacientes que entraram no meu consultório, que eu atendi por uma simples queda de cabelo e acabamos descobrindo coisas muito sérias, problemas de saúde, problemas hormonais, problemas outros como um tumor de hipófise, né? O tumor é aumento do número de células. Hipófise é uma glândula que a gente tem lá na base do crânio. Então, uma paciente chegou uma vez com um exame muito alto da prolactina, que é um hormônio, prolácteo, produção do leite, né? E ela, depois, fomos investigar, até fez tomografia de crânio e descobriu um tumor na cabeça. E o primeiro sinal que o corpo deu era uma queda de cabelo. Às vezes pode ser por um motivo mais, digamos, simples, uma jovem que tem uma menstruação um pouco mais volumosa, perde sangue, perde ferro, e a baixa de ferro poderia gerar uma queda. Então, desde uma coisa menos complexa até uma coisa mais séria, né? Como que é a rotina da consulta capilar? Então, quero falar um pouquinho como que eu atendo, como que nós médicos, normalmente, a gente segue um certo protocolo aí de pesquisa, né, para saber o porquê que esse paciente está com esse problema. É uma investigação que nós devemos, nós todos, né, como tricologistas, fazer. Então, tem a propedêutica tricológica. O que que é isso? É um conjunto aí de técnicas, né, para a gente levantar alguns dados e tentar chegar a um diagnóstico ali inicial. A anamnese é uma das principais ferramentas, se não a mais fundamental aí numa consulta tricológica, tá? Então, o histórico dos pacientes, eles são narrados ali de acordo com o paciente, né? Ele vai falar dos sintomas. Normalmente, a anamnese, a gente começa ali pela identificação. E já na identificação, a gente já pode aferir diversas informações ali e já pensar em algumas coisas. Por exemplo, desde o nome que ele fala, o sobrenome dele. Então, tem uma origem oriental, por exemplo. Então, você já sabe que o oriental costuma ter o cabelo com ângulo reto, que ele sai do couro cabeludo, é um cabelo mais liso, ou um europeu que tem um alemão, um cabelo um pouco mais fino, de repente, ou um português, um cabelo um pouco mais grosso. Ali você já, o próprio nome dele já pode ir pensando algumas características do que você pode encontrar no exame físico, né? O sobrenome, se bem que a gente mora num país, né, que tem muitas misturas aí de etnias, né? Misturas de pessoas de diferentes origens, né? E cabelos de diferentes cores, tamanhos, espessuras, enfim. A idade também é super importante, claro, né? Tem muitas doenças ali que acometem muito mais pessoas na infância, né? Então, crianças, por exemplo, a gente tem muito mais infecções fúngicas, né? Muito mais difícil de encontrar numa pessoa adulta ou num idoso, né? A Tinea captis, né? Outras doenças que a gente encontra mais em idosos ou depois da menopausa, por exemplo, né, a alopecia frontal fibrosante, embora alguns casos a gente vê também em pessoas mais jovens, mas muito mais comum ali depois dos 50 anos, já pós-menopausa, né? O sexo também, né, se é masculino, se é feminino. Então, a própria alopecia frontal fibrosante, né, aí a gente vê nas mulheres.
e algumas doenças, outras mais comuns em homens. Então, a cor também, se a pessoa é branca, se ela é negra, por exemplo, uma acne queloidiana da nuca, né, ou também conhecida como foliculite queloidiana da nuca. É muito mais comum em pacientes negros, né? Por quê? Por causa do ângulo de inclinação que o fio sai, um fio crespo, um fio enrolado. Então ele pode na região ali da nuca, né, irritar um pouco mais ali, ser mais comum em negros, assim como a profissão também, né? A própria profissão pode dizer muito, né? A própria acne queloidiana da nuca, né, pode ser agravada, piorada em quem trabalha, por exemplo, como um motoboy, que usa capacete direto, você tira, põe o capacete, essa fricção no local ali da nuca poderia agravar o processo. Ou pessoas que trabalham com camisa, outro dia eu atendi um paciente que ele vinha com uma camisa, uma gola bem dura, a própria gola pela fricção ali, como local também como um fator agravante. Então, já na identificação, você já começa a pensar em várias coisas, né? A queixa, né? A queixa, saber se o paciente está tendo o quê? É uma queda de cabelo, é um afinamento, é uma quebra do fio, o que está acontecendo? Qual que é a área que está sendo acometida? É na frente, é atrás? Ali também você já pode ir pensando, já direcionando o seu diagnóstico, né? A gente sabe que tem algumas áreas mais propícias para alopecia androgenética, outras não tem a genética para tal. Então, a área acometida também diz muito. Afeta outras regiões do corpo, né? Às vezes a gente fica só, né, olhando o couro cabeludo e esquece de olhar, por exemplo, uma alopecia areata, ela pode acometer couro cabeludo, pelos do corpo todo, barba, enfim, mas pode dar alterações ungueais também, que é muito comum, ou uma psoríase, né, que você observa no couro cabeludo, mas pode ter lesões, às vezes no joelho, no cotovelo, enfim, dor nas articulações, também a psoríase pode dar, não é só o cometimento ali do couro cabeludo, né? Então, sempre questionar isso, né? Dependendo da queixa do paciente. E quanto tempo, né? É um quadro agudo? É um quadro crônico, né? Tem quanto tempo isso, né? Poxa, se é um quadro crônico, esse desencadeante não foi embora, ainda tem algum fator ali que continua fazendo com que o cabelo caia ou que o problema perpetue, né? Está aumentando, como está evoluindo, está estável, está diminuindo o seu problema, ficou mais fino, está mais seco, mais oleoso, desde quando começou a ficar mais oleoso, algo mudou na sua vida para começar a ficar assim, algum remédio, enfim, sente dor, coceira, caspa, apresenta feridas ou não. Já teve outras crises como essa, então a gente tem, por exemplo, na alopecia areata, né? É muito comum ter recorrências, novas crises ao longo da vida, né? Quebra do fio, tem algum fator agravante, piora com alguma coisa que você come, piora com um banho quente, quando você está muito estressado, emocional, costuma tracionar, puxar os seus fios. Qual a sua frequência de lavagem? Extremamente importante, né? Tem muitos pacientes que deixam de lavar o cabelo porque acham que o ato de lavar está fazendo cair mais, né? A gente sabe que não é verdade, né? Outras pessoas ou parentes têm percebido esse problema? E a história pessoal do paciente, né? Os antecedentes dele, né? Então, suas últimas doenças, se tem alguma cirurgia, operação, internação. Essa semana mesmo atendi um paciente que fez cirurgia bariátrica, ele perdeu 30 quilos. É muito comum histórias de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica logo após terem uma queda de cabelo, o famoso eflúvio telógeno, né? Pelo próprio trauma da cirurgia em si, e perda ponderal, perda de peso, e pelo fato de muitas vezes não absorver os nutrientes como absorvia antes e perpetuar essa queda, né? Doenças, se ele tem alguma doença, se ele vem perdendo peso por algum motivo, uma dieta ou por algo diferente, crises emocionais nos últimos meses. Então a gente vive hoje num ano atípico, né, 2020, né? Quantos problemas, né, de cabelo chegaram a piorar ou agravar com questões emocionais, né? É um grande álcool aí jogado na fogueira, a gente fala, né? Medicamentos que está usando ou que tomou nos últimos meses, ou se parou com alguma medicação recentemente. Às vezes a parada do remédio pode gerar, às vezes, uma queda. A gente sabe que muitas vezes a pessoa usando um anticoncepcional durante anos, para com a medicação e logo após sente uma queda.
assim como o uso de drogas, bebidas alcoólicas, tem alguma alteração menstrual, endocrinológica, como que é a sua alimentação, como que é o seu sono, né? Tá dormindo bem? Então, isso tudo é importante. Alguns cuidados que você tem com o cabelo, que produto que você usa, o shampoo, o condicionador, a frequência de uso, faz alguma química, alisa, relaxa, escova, tintura, qual tintura, frequência, usa boné, capacete, elástico, né? A gente falou também agora da acne da nuca, o capacete e o boné podendo ser algo friccionar para piorar a situação. E, claro, o histórico familiar, alguém na família, parte de pai, parte de mãe, tios, avós, com casos parecidos, né? Então, ali, muitos casos, a gente já consegue chegar a um diagnóstico só nessa anamnese, né? Passando a anamnese, a gente entra no exame físico, né? O exame físico, começando ali com a teste de tração, esse do lado esquerdo aí da tela. O teste de tração suave, a gente faz com o polegar e o indicador, uma leve tração numa mecha, em torno ali de mais ou menos uns 100 fios, fazendo uma tração. O que é um normal? Não sair nenhum fio, ou até um fio é aceitável, 2 ou mais, a gente já considera um teste de tração positivo, para pensar, por exemplo, no eflúvio telógeno, né? Os fios que saem com facilidade no banho, ao pentear ou tracionar, são os ditos fios telogênicos, aqueles em fase final de vida, depois a gente comenta um pouquinho mais para frente sobre, né? Então, esse teste de tração também deve ser feito em torno de 24 horas da lavagem. Não adianta o paciente lavou o cabelo e imediatamente ir para o consultório, você pode fazer um teste de tração, puxar e não sair nenhum fio. Será que é um teste de tração falso negativo? Não é? Essa semana mesmo, puxei um pouco de fio de cabelo da paciente, saiu um tufo, saiu bastante fio, mais de 7, 8 fios ali numa tração, né? Então, ela estava com um eflúvio bem forte, né? A avaliação da risca do cabelo também. A avaliação da risca é um teste bem simples, aí que a gente reparte o cabelo com um pente ou mesmo com a mão espalmada, né? E aí você vai forçar eles em sentidos opostos para formar uma risca. O que é o normal? Você ter uma risca discreta, né? Como na figura aqui em cima. Agora, se você tem uma rarefação, né? Percebe uma risca evidente, bem larga, mas regular, aí você pode pensar, por exemplo, numa alopecia androgenética, né? Uma calvície aqui, no caso, feminina. Agora, se você tem, por exemplo, essa risca irregular, né? Mais larga, mais assimétrica, olha aqui como tem um pouquinho, aqui tem mais, a gente já pode pensar, por exemplo, aqui é um caso de tricotilomania. Então, teste simples ali para a gente começar a pensar mais no diagnóstico. E a tricoscopia, que é uma arma extremamente importante na avaliação, né, tricológica, que a gente observa a pele através de uma lupa, né, uma câmera, que aumenta o campo de visão do avaliador. A gente acaba usando o dermatoscópio, que é esse aparelho óptico, que aumenta aí, às vezes, 50 vezes a imagem, né? Aqui são alguns exemplos de tricoscopia, algumas imagens. No canto superior esquerdo, a gente vê uma alopecia androgenética, né, vulgo calvície. Perceba que tem vários fios em processo ali de miniaturização, alguns pelos velos. Aqui do lado direito já é uma alopecia areata, que com sinais típicos da areata, como pontos pretos. A gente tem o ponto de exclamação nessa seta preta aqui, que é o fio, que sofre um processo inflamatório ali, mas ainda não chega a cair, fica essa ponto de exclamação. Aqui embaixo já é um caso de uma tinea captis, né? Ou tinea captis, que a gente chama o nome técnico aí de uma infecção fúngica no couro cabeludo, né? Mais comum em crianças, e a gente observa na tricoscopia esse cabelo em rabo de porco, que a gente fala bem enroladinho, típico das infecções fúngicas, né? Fora a tricoscopia, a gente tem outro exame que pode ser solicitado, isso não que faça em todos os casos, são alguma minoria, né? O tricograma também acaba ajudando a avaliar a quantidade de cabelo nas fases do ciclo do cabelo, né? Então, a gente vê se está na fase anágena, telógena ou catágena, né? Que são as três principais fases, não são as únicas, mas as três principais ali do couro cabeludo. O tricograma consiste em literalmente arrancar
alguns fios ali, a gente está com uma pinça Kelly, e tira esse pouquinho de fio ali, em torno de mais ou menos uns 100 fios, e vai analisar no microscópio e ver em que fase de vida que o fio se encontra. Então, a gente sabe que o normal é ter, por exemplo, fios em fase telogênica, que é a fase final de vida. O normal é ter em torno ali de 10% mais ou menos de fios nessa fase. Se você tirou 100 fios, contou no microscópio que tem 33 fios em fase telogênica, opa, então já está aí diagnosticado um eflúvio telógeno, né? Então, depois a gente comenta um pouco melhor dessas fases. Fora o tricograma, a gente tem também o anátomo patológico. O anátomo patológico é a famosa biópsia de pele. Aqui já é um exame mais invasivo, né, que compete mais à questão do médico, né? Exame esse que a gente faz em exceções, alguns casos em dúvida diagnóstica, ou mesmo casos de alopécias cicatriciais, né, que são os quadros mais raros de acontecer, né? Então, é um exame que a gente tira um pedacinho de pele, um cilindro de pele, em torno de 4 milímetros de diâmetro. Então, a gente usa esse punch. O punch é esse aparelho que tem um instrumento cortante aqui na ponta, perfura a pele sob anestesia local e é retirado um cilindro aqui, como mostra na figura, de pele, e essa pele vai ser encaminhada para um patologista. O patologista é o médico que vai analisar no microscópio e ver o que está acontecendo com essa pele. Está tendo alguma inflamação, que células inflamatórias são. Isso ajuda muitas vezes a bater o martelo e fechar um diagnóstico ali, né? Ou mesmo para a gente documentar alguma doença ali que tem característica cicatricial, ver quanto que consegue recuperar ou não, enfim. Aqui são outros exames, só para citar, acho que é interessante a gente saber, não que é usado também no dia a dia, mas tem o micológico direto. E que é o micológico direto? É um exame que a gente faz uma coleta ali das escamas do couro cabeludo, uma raspagem, e vai olhar no microscópio para ver se tem fungos. Então, diante de uma suspeita fúngica, você pode fazer esse micológico e a cultura vai determinar qual é o tipo de fungo que tem ali. Já a lâmpada de Wood é um bem simples, até a gente usa esse aparelho, que ele joga essa luz fluorescente e dependendo da patologia que está cometendo o couro cabeludo, vai florescer uma cor em específico. Então, por exemplo, essa foto aqui é de uma criança que tem Tinea capitis, uma infecção fúngica, e a gente sabe que esse fungo, no caso, é um Microsporum canis. Por quê? Porque a fluorescente ela tem essa cor meio azul esverdeada, que é típica do Microsporum canis, que libera uma substância que, jogando a luz de Wood, ilumina dessa maneira num ambiente escuro, né? Então, às vezes, sem necessidade de fazer um micológico, já na hora você já tem o diagnóstico e sabe exatamente o agente causador. E os exames laboratoriais, que frequentemente a gente acaba solicitando numa avaliação para avaliar mais a parte interna dos pacientes, né? Os exames, o que pedir depende muitas vezes da queixa do paciente, do sexo masculino ou feminino, se é idoso, é criança, da idade, então, mas a gente quase sempre acaba solicitando aí os exames para ver a parte interna. Tendo o diagnóstico, a gente entra aí na parte do tratamento, né? O tratamento vai depender, obviamente, da causa, né? Se é uma causa inflamatória, se é infecciosa, tem uma questão hormonal, hereditária ou a somatória de todas, né? Algumas considerações em relação ao tratamento, né, que eu acho que é de extrema importância, né? 3 pontos que eu sempre abordo, pelo menos nas consultas, e a gente deveria sempre observar, é em relação à alimentação do paciente, esse é um ponto número 1. Segundo é como ele vem dormindo ultimamente, o sono, né, muito importante para a saúde em geral. E um terceiro ponto aí, que é o emocional, né? Em relação à alimentação, algumas dicas gerais que a gente acaba passando para os pacientes é que evite alimentos que a gente chama de hiperglicêmicos, né, como pães, batata frita, evitar alguns molhos prontos, esses temperos preparados com conservantes, açúcares, adoçantes, óleos hidrogenados de soja, milho, girassol. Isso faz um mal para a saúde. Evitar industrializados, né, como refrigerante, biscoito, suco de caixinha, isso tudo a gente já sabe, né?
O sono, uma coisa que eu sempre converso com os pacientes é sobre a questão da higiene do sono. O que que é isso? É a arte de dormir bem, né? Não só a questão da quantidade, mas também da qualidade do sono, né? Então, algumas dicas é evitar permanecer períodos longos e frequentes na cama, só ir para a cama quando já estiver com sono de fato, porque às vezes a pessoa vai para a cama, fica se enrolando lá e não consegue dormir, né? Outra coisa é evitar o uso de produtos contendo álcool, tabaco, né, ou mesmo cafeína, estimulantes, ali, pelo menos 2 horas antes de dormir, no mínimo, né? Outra coisa é evitar assistir TV na própria cama ou ler e estudar ali na cama, né? A TV ainda também outra coisa importante é evitar assistir coisas pesadas, né? Às vezes ver um programa de ação, um filme de ação, ou ver alguma série mais dramática, algo mais que te deixa tenso, né? Que deixa a sua cabeça muito agitada. Não, é um período à noite para a gente relaxar, né? A gente não vai relaxar se a gente estiver tenso. Outra coisa que parece óbvio, né, mas muita gente ainda tem isso no quarto, é uma iluminação, né? Alguma coisa seja da TV no quarto, ou uma iluminação de um poste da rua que a janela, a cortina não está bloqueando, aquilo atrapalha o sono, né? Evitar atividades também que exijam concentrações aí antes de deitar, é um momento para relaxar, não para a cabeça ficar girando pensando em um monte de coisa, né? Evitar também levar eletrônicos para a cama, hoje é um hábito muito comum, né? Ficar vendo o celular, fora o estímulo luminoso que você tem do celular, é você ficar vendo notícias, né? Muitas vezes notícias ruins ou querendo absorver todas as informações no dia que você não absorveu, porque e aí a cabeça fica sempre girando, né? Evitar, obviamente, refeições também pesadas, né? Picantes ou doces antes de dormir. Agora, o emocional é algo que é mais difícil de tratar assim facilmente, né? É diferente a pessoa chegar com um problema de uma baixa reserva de ferro, você dá o ferro para a pessoa e para a queda de cabelo. Outra coisa é você falar para ela, olha, não fique nervosa, né? A pessoa vai dar risada, né? Então, hoje a gente conversa muito com os pacientes sobre o gerenciamento do estresse. O que é isso? O que a gente pode fazer? O que você está fazendo para diminuir essa carga negativa, esse estresse que você vem tendo ultimamente, né? Então, a gente sabe que na tricologia tem vários estudos que mostram o benefício de grupo número 1 tratando um problema capilar, grupo número 2 tratando o mesmo problema. Só que esse grupo número 1 aqui recebeu aulas de meditação, por exemplo. Esse grupo responde melhor do que o outro. Por quê? Porque está, né, melhorando essa questão do estresse, que é algo tão importante e que ajuda a piorar vários tratamentos aí na parte capilar. Então, a meditação é uma arma importante que ajuda bastante. Tem muitos pacientes que a gente fala isso, ele já procura, já começa a fazer e aos poucos vai melhorando muito a questão da ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade tem muitos pacientes que às vezes saem do trabalho tão nervosos, tão ansiosos, que vão para a academia, por exemplo, dar soco no saco de pancada. E essa pessoa se sente bem porque ela está fazendo uma atividade física, ela está liberando aquela carga negativa, aquele estresse, uma coisa, ela se encontrou naquilo, né? Agora, também não adianta a pessoa, olha, vai lá fazer academia se a pessoa odeia, né? Então, procurar algo que ela goste. Eu gosto de dança, vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma yoga, uma meditação, Tai Chi Chuan, coloquei ali um exemplo, entre outros, né? E muitas vezes a gente acaba aí passando para o psicólogo, eventualmente para o psiquiatra, né? Dependendo do grau aí em que o emocional se encontra, né? Agora, vou entrar em alguns exemplos de casos, né? Tendo aí o diagnóstico, a gente falou, o tratamento. Agora vou falar de alguns casos, alguns que eu atendi, outros só para elucidar e como que a gente poderia, junto com o terapeuta capilar, também trabalhar junto em prol desse paciente, né? Então, o primeiro caso aqui é de uma paciente, é uma senhora de 63 anos, ela chegou no consultório com uma queixa de queda de cabelo há mais ou menos uns 5 meses, né? E essa queda ela vinha piorando, agravando aí nos últimos 2 meses. É uma queda que ela diz generalizada no couro como um todo, não tem nenhum local em específico, mas com um predomínio maior aí na região das têmporas, né? Um pouco mais aqui lateral. Ela queixava-se também de um pouco de dor de cabeça frequente que ela não
tinha até então. Negava problemas de saúde, uso de medicações, suplementações. Segundo ela, a alimentação dela era muito balanceada, acompanha com nutricionista, o sono, o emocional, estava tudo bem. Então, durante a consulta ali na anamnese, nada que chamou atenção para a gente pensar o que poderia estar levando a essa queda dela, né? Aí, fiz os exames de sangue. Essa paciente, na verdade, já vou direto aqui para o diagnóstico, ela estava com um eflúvio telógeno agudo, né? A gente sabe que o eflúvio telógeno é uma das principais causas aí de queda de cabelo. Muitas vezes os pacientes, como nessa foto, eles trazem, né, o tufo de cabelo que eles perderam no dia ou na lavagem, às vezes trazem saquinho plástico, né? O diagnóstico não é difícil saber que é eflúvio telógeno. A questão é saber o porquê, o que causou isso, ou quais são as causas. Muitas vezes não é um fator, mas é uma somatória de fatores, né? Aliás, o que é o eflúvio telógeno, né? Então, a gente está palestrando aí para muitos profissionais já que conhecem muito bem, alguns iniciantes que têm se interessado para essa área de tricologia. O eflúvio nada mais é que é uma queda fora do normal do dia a dia, né? A gente sabe que o normal ali, em média, né? As pessoas caem aí em torno de 100 fios por dia, né? A gente sabe que o cabelo ele tem o ciclo, então ele nasce, cresce e morre, né? Quantos fios, em média, sai no couro cabeludo? 100. Tem algumas pessoas que saem 50, outras pessoas saem 150, né? Mas como é que eles chegam nesse número de 100 fios por dia, né? Vou falar um pouquinho do normal para a gente entender melhor o anormal, né? Então, se você pegar um fio de cabelo, como que é uma vida de um fio de cabelo? Então, a gente sabe que ele nasce aqui no tempo zero e esse fio vai morrer aqui num tempo X. Esse tempo X ele é determinado pela genética de cada um. Tem pessoas de ciclo curto, de 3 anos, tem pessoas de ciclo longo, de 8 anos. Então, o tempo de ciclo do fio determina o comprimento final dele. Então, tem cabelo comprido, quem pode, geneticamente falando, não muito quem quer. Esse é um ponto também importante a gente ter isso em mente, né? Mas vamos pôr ali que uma média, né, de uma vida de um fio de cabelo seja de 5 anos. Então, chegou aqui no 5º e último ano esse fio, o corpo chega para ele e fala: "Ô, amigo, ô, velhinho, já deu o seu tempo. Agora você vai embora para um novo fio entrar e continuar o ciclo", né? Só que, ó, antes de você ir embora, te dou aí 3 meses para você se despedir dos seus amigos. Como assim 3 meses? Ele entra numa fase final de vida que a gente chama da fase telogênica. Essa fase dura aí de 2 a 4 meses, em média 3. E o que é importante saber? Que durante esse período final de vida, fase telogênica, o corpo não tem gasto energético nenhum com esses fios. Estão lá, prestes a cair. Diferente dos 5 anos que ficou gastando energia para crescer. Agora, se você pegar o couro cabeludo todo, quantos fios de cabelo, mais ou menos, a gente tem na cabeça? Em média, 100 mil fios. Desses 100 mil fios que estão no couro cabeludo, a gente sabe que é normal, fisiológico, que 10% desses fios estejam em fase telogênica. Digamos que é a população idosa aí se preparando para ir embora, se despedindo, né? Então, se você tem 100 mil fios, 10% vão cair em 90 dias, que é a média de vida deles, monta uma equação que é igual a mais ou menos 100 fios. Então, essa é a média de queda diária, né, em 24 horas da população em geral, tá? Agora, se você percebe que o seu cabelo está caindo mais do que o seu normal, significa que algo na equação mudou para o resultado final subir. Será que em vez de 10% de fios em fase telogênica, o seu corpo está aumentando para 30%? Poxa, de 10 para 30 vai triplicar a sua queda, né? Mas o que faria o seu corpo enviar mais fios para essa fase final de vida? Eis a interrogação que aqui nesse caso a gente tem. Um exemplo clássico de eflúvio telógeno, para ficar claro essa explicação, é o pós-parto que todo mundo conhece, né? Pelo menos as mulheres aí já ouviram dizer que uma mulher, após o parto, é comum cair cabelo. Por quê? Porque no dia do parto você tem um desgaste físico muito grande, seja um parto normal, seja um parto cesáreo. Naquele dia em diante, já não dorme bem, nenê chorando, tem amamentação,
Então, uma mudança drástica aí na vida daquele ser humano. Então, naquele ponto em diante, tudo que entrar de nutrientes para o organismo vai priorizar recompor o corpo da mulher, preparar para a amamentação. Cabelo, para que cabelo nesse momento? Olha para a cabeça, tem 100 mil fios lá, só 10% ali em repouso, pode mandar para 40% que eu estou precisando de energia para outras coisas. Aí o fio que nasceu no tempo zero, tinha uma expectativa de vida de 5 anos, mas ele tinha 2 anos e meio e a mulher teve parto nesse dia, precocemente é enviado para a fase final de vida, em torno de 3 meses ele cai. Então esse é o famoso eflúvio telógeno agudo. Queda fora do normal por aumento dos fios em fase final. Agudo significa pelo tempo de menos de 6 meses, né? Causado pelo parto. Como a mulher não tem partos sucessivos, a tendência é cair o cabelo, dali a pouco estabiliza e aos poucos volta ao normal, porque o desencadeante foi resolvido, né? Agora, nesse caso, não estava tão óbvio assim. O porquê dessa senhora, de 63 anos, sem problema de saúde algum, sem dizendo que não tomava nenhum remédio, nada na história, na anamnese apontava qual a causa desse eflúvio e fizemos um exame laboratorial. E um dos exames dela me chamou muito a atenção, né, que ela tinha um nível de selênio muito alto, né? Então o selênio é um mineral, é importante para várias funções do organismo, participa da função tiroidiana, da imunidade, uma série de coisas, né? E aí o selênio muito baixo pode gerar queda e o selênio muito alto também. Então muitas vezes a gente acha que é falta de uma vitamina ou um mineral, pode ser também muitas vezes o excesso, né? Então o nível de selênio, a maioria dos laboratórios colocam como normal entre 40 a 160, dependendo do laboratório até 20 a 190, varia um pouco, né, do mínimo e do máximo. O dela estava 402, era mais do que o dobro do limite superior de normalidade. Então, ela estava com excesso. E até questionei ela, a senhora realmente não está usando nenhum suplemento? Porque às vezes sai tomando esses vários polivitamínicos no mercado, que pode estar sobrecarregando o organismo, né? Em vez de melhorar, está piorando a situação, né? E aí ela falou, não tomo nada. E a segunda pergunta foi, a senhora come castanhas, né? Que a gente sabe que o selênio, um alimento mais rico em selênio é a castanha do Pará, principalmente aquela mais gordinha. Então ela falou, sim, adoro castanhas, minha nutricionista mandou comer. Eu falei, mas quanto que a senhora está comendo? Então, eram pacotes de castanha por dia. Ela estava sobrecarregando todo o sistema dela. Então, a gente sabe que 1 a 2 castanhas por dia já dá a suficiência de selênio que a gente precisa. Ela estava comendo demais. E o selênio em excesso também pode dar dor de cabeça. Então, além de cair o cabelo dela, que era o primeiro sinal, já estava começando a ter outras queixas, né? E aí, imediatamente, a gente cortou as asinhas aí da castanha e pedimos para ela parar. O segundo caso, uma criança de 11 anos, já ali adolescente, entrando na adolescência, né, com quadro de uma perda localizada de cabelos na região frontal há mais ou menos 2 anos, já um quadro crônico. Apresenta histórico de ansiedade, hábitos de roer unhas e pais separados há mais de 2 anos. Acompanhante, a mãe referia que já ter visto a filha puxando alguns fios de cabelo no dia a dia. Mãe nega problemas de saúde na filha. Aqui pela dica, né, de mãe ver a filha puxando os fios, nem sempre isso vem na história, né? A gente sempre tem que desconfiar, já é um quadro que a gente sabe ali da tricotilomania, né? Acho que tá fácil aí o diagnóstico, mas por que eu trouxe o caso aí, né? A importância do tratamento conjunto, né? É uma doença que não é o problema no fio de cabelo, né? Tá uma questão psicológica mesmo, né? Tratamento com o psicólogo extremamente importante, muitas vezes o psiquiatra, né? Por mais que a gente passe alguma coisa para ajudar esse fio tentar renovar, crescer, não adianta se continuar puxando os fios ali, né? Um terceiro caso, uma paciente aqui do sexo feminino, 41 anos, com quadro de descamação intensa ali no couro cabeludo, principalmente região de nuca, há mais de 3 meses. Ela referia ainda uma coceira no local e piora do quadro com estresse.
Usou um shampoo anti-caspa, não sabia o nome, com alívio parcial. De antecedentes pessoais, ela tem sobrepeso, tem um pré-diabetes e colesterol elevado, que é a dislipidemia. Estava usando algumas medicações prescritas pelo cardiologista, como a atorvastatina e metformina, né? Então, aqui na foto, a gente vê, na verdade, é uma psoríase, tá? A psoríase é uma doença de pele, ela é uma doença inflamatória crônica, imunomediada, o sistema imunológico participa. É uma doença que não acomete só a pele, só couro cabeludo, né? E a importância de a gente avaliar o paciente como um todo, né? Muitas vezes tem lesões na região do joelho, é muito comum, região de cotovelo, região lombar, alterações ungueais, pode também acometer parte interna, né, articulações, né? A psoríase, uma vez que você vê isso, é importantíssimo conversar sobre a questão da alimentação. Se a pessoa está com sobrepeso ou obeso, quando você perde peso, você controla muito melhor a questão da psoríase, né? Então, só com a perda de peso, né, mudança de hábitos alimentares, né? A síndrome metabólica está muito aumentada nesses pacientes, né? A síndrome metabólica é o próprio aumento de colesterol, diabetes, hipertensão, né? Riscos cardiovasculares. Alguns pacientes, às vezes, precisa entrar com medicações para tratamento da parte óssea, né? Porque tem acometimento de articulações em muitos casos, né? Então, é importante o trabalho conjunto, muitas vezes até com um reumatologista, né? E aqui, que o terapeuta poderia, tantas armas aí para ajudar nisso, né? Essa inflamação no couro cabeludo, como na foto, poderia se usar algumas sessões de óleos essenciais, né? A gente sabe que o óleo essencial, por exemplo, de lavanda tem uma ação anti-inflamatória, uma associação junto com a melaleuca, tem algumas argilas também que podem ajudar, o laser também tem uma ação anti-inflamatória, enfim, tem várias coisas que a gente pode pensar de tratamento em conjunto aí, e em muitos casos também que o emocional está abalado, também pensar nisso sempre, né? Que o que piora a psoríase bastante, né? Ganho de peso, tabagismo também, quem fuma piora bastante, não adianta você passar um óleo essencial se você não tira a causa do que o produz, né? Na verdade, os agravantes aqui, né? Quem fuma, quem bebe, bebida alcoólica piora bastante também a psoríase. Então, sempre quando diante de um paciente desse, abordar esses temas, né? Alimentação, questão do peso, sobrepeso, álcool, tabagismo, super importante. Caso 4 é um paciente aí do sexo masculino, 32 anos, ele é entregador de pizza. Refere lesões aí como se fossem espinhas na região da nuca há mais de 5 meses, com uma coceira e um incômodo local. Apresenta piora desde então, passou creme ali por conta própria, não sabe o nome, sem melhora. Muitas vezes os pacientes, né, saem usando um monte de coisa e chega na consulta e não sabe nem o que está usando, né? De antecedentes pessoais, negava qualquer problema de saúde. Então, a gente está diante de um paciente jovem, né, entregador de pizza. Por quê? Né? Então, ele usava ali o capacete, né, aquilo que eu comentei da acne queloidiana da nuca, né, são lesões aí acneiformes, né, ou a foliculite, também conhecida, queloidiana da nuca. Queloidiana, porque de tanto inflamar essa região da nuca, ele pode, a região, acabar sendo substituído o fio por um processo cicatricial e nunca mais recuperar, né? Então, é importante quanto antes a gente intervir e tratar, antes a gente consegue um melhor resultado, né? Então, aqui a questão para lembrar da profissão, quanto que pode ser importante, no caso o capacete de tanto tirar e pôr, faz a fricção no local e pode agravar o problema. Aqui também, essa inflamação, a gente pode se usar diversos recursos aí também na parte da terapia capilar, né? Não só às vezes com remedicações, né, que a gente passa na consulta. E um quinto caso aqui, uma paciente do sexo feminino, também 35 anos, com algumas placas avermelhadas e doloridas no couro cabeludo há mais de 2 meses. Usou pomada local, também não lembrava o nome, sem melhora. Aqui é um caso, na verdade, de uma das alopécias cicatriciais, né, que é a minoria dos casos, né, é um caso mais feio aqui, a foto da esquerda, né, a gente vê uma perda importante de cabelo,
uma placa avermelhada, que é um lúpus eritematoso, né? O lúpus está dentro aí das alopécias cicatriciais, um processo inflamatório, né? Autoimune, ou seja, o próprio organismo acaba atacando ele mesmo e pode ter o lúpus só na pele, mas tem o lúpus sistêmico também, atacar a parte cardíaca, pulmonar, ter acometimento sistêmico, tá? Então, nesses casos, a gente sempre observar e questionar outros sintomas, tá? Queria agradecer mais uma vez aí toda a equipe, o pessoal da BTM, pessoal do IVESP, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho aí, passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Espero que estejam aproveitando as palestras e muito obrigado aí pela atenção de todos.